E se eu te dissesse que muitas vezes a mentira parece mais convincente que a verdade? Polêmico, não é? Mas acredite, há políticos que constroem castelos em cima de palavras inventadas, e o povo, movido pela emoção do momento, acaba comprando a ilusão. Parece contraintuitivo, mas o que começa com aplausos pode terminar em vaias. E a recompensa? Aprender, em poucos minutos, que a verdade sempre encontra uma forma de se revelar. Antes de entrar nessa história arrebatadora, já se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativa o sininho e deixa seu like, porque aqui você encontra histórias inspiradoras, mensagens motivacionais, reflexões positivas, contos de superação e fé, histórias de fé e esperança, que podem transformar sua visão de mundo. Lembre-se, os fatos narrados não são reais, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, ainda que usamos inteligência artificial na produção com monitoramento humano para garantir a qualidade. Nicole surgiu no cenário político como uma ventania inesperada que derruba árvores antigas e abre espaço para o novo. Com um discurso afiado e uma capacidade de comunicação que mais parecia mágica, ela conquistou corações e mentes de milhares de eleitores. Mas havia um detalhe incômodo: grande parte de sua trajetória era construída em cima de invenções. Em seus comícios, pintava os adversários como monstros implacáveis e se colocava como a única salvadora da pátria. As pessoas, sedentas por mudança, abraçaram suas palavras como quem encontra água no deserto. Ali, começou a se desenhar uma narrativa perigosa, mas irresistível. As redes sociais viraram palco do espetáculo. Vídeos editados, cortes fora de contexto e frases de impacto se espalhavam como rastilho de pólvora. Quem se atrevia a questionar, rapidamente era silenciado pela multidão que acreditava em Nicole como se ela fosse uma espécie de messias político. Era uma mistura de carisma e manipulação, um coquetel poderoso que a impulsionou a cada dia. Nas praças, nos bares, nos grupos de família, seu nome era repetido como se fosse sinônimo de esperança. Só que, escondido nas entrelinhas, estava o veneno que mais cedo ou mais tarde viria à tona. Quando as urnas se abriram, o resultado foi arrebatador. Nicole não apenas se elegeu deputada federal, mas também bateu recordes de votos. Parecia o triunfo absoluto da sua estratégia ousada, onde a mentira se travestia de verdade. Os eleitores celebraram, os apoiadores choraram de emoção e a mídia estampou manchetes de surpresa. Quem olhava de fora tinha a impressão de estar diante de uma nova era. Mas, como já dizia o velho ditado, nem tudo que reluz é ouro. E naquela festa de euforia, poucos percebiam os sinais discretos de que a vitória trazia embutida a semente da queda. A cada discurso no Congresso, Nicole reforçava sua imagem de defensora incansável do povo. Suas falas inflamadas, recheadas de frases de efeito, se espalhavam pela internet em cortes virais que viralizavam em questão de horas. Os apoiadores batiam palmas e se sentiam representados, como se finalmente alguém tivesse coragem de dizer o que pensavam. Porém, em meio ao espetáculo, surgiam pequenas contradições. Um dado não batia, uma promessa parecia impossível, uma acusação carecia de provas. Mas como em um teatro bem ensaiado, ela desviava com maestria, e a plateia seguia encantada. E assim, Nicole consolidava seu poder, blindada pela adoração popular. Mas, por trás dos bastidores, começavam a aparecer questionamentos sérios. Jornalistas investigativos, adversários derrotados e até alguns eleitores mais atentos iniciavam uma caça às incoerências. Era como um castelo construído sobre areia, bonito por fora, instável por dentro. O vento da verdade ainda estava longe, mas já começava a soprar. E como todo sopro que cresce em tempestade, o impacto poderia ser devastador. Não demorou muito para que os primeiros furos nas histórias de Nicole viessem à tona. Reportagens revelaram que boa parte das acusações que ela havia feito contra seus adversários eram baseadas em boatos, distorções e até invenções completas. Documentos apareceram, testemunhas se contradisseram e, de repente, a confiança cega começou a ser questionada. Era como se a cortina de fumaça que ela havia levantado estivesse finalmente se dissipando. Muitos eleitores ficaram em choque, outros se sentiram enganados, e alguns ainda tentaram defender o indefensável. As redes sociais, que antes foram sua fortaleza, tornaram-se campo de batalha. Memes, piadas e críticas passaram a circular na mesma velocidade dos elogios de outrora. Influenciadores que antes a apoiavam começaram a se distanciar, percebendo que o barco estava fazendo água. Era um jogo de narrativa, mas, dessa vez, a verdade estava ganhando espaço. E como sabemos, quando a internet vira contra alguém, o estrago é rápido, profundo e quase impossível de conter. Nicole tentava reagir, mas cada justificativa parecia aumentar ainda mais as dúvidas. Nas ruas, o clima também mudou.
As pessoas que antes falavam de Nicole com brilho nos olhos agora demonstravam constrangimento. Muitos evitavam até mencionar que haviam votado nela, como se carregar aquele título fosse um fardo. A esperança depositada nela começava a se transformar em decepção, e a decepção, em raiva. Em bares e reuniões de família, surgiam debates acalorados, e os mesmos que um dia a defenderam com unhas e dentes agora se perguntavam como puderam acreditar em tantas mentiras. Era uma ferida aberta na confiança popular. Dentro do Congresso, os colegas parlamentares perceberam a mudança no vento. A deputada que antes entrava com aplausos começou a receber olhares atravessados e ironias discretas. Alguns aliados se afastaram, outros passaram a tratá-la como carta fora do baralho. O isolamento político foi rápido e cruel. Afinal, na política, poucos querem se associar a quem carrega a pecha da mentira. O brilho que antes a cercava foi substituído por uma sombra incômoda. Nicole estava sentindo, na pele, o peso da virada de jogo. E nesse cenário de queda, algo profundo começava a se desenhar, a consciência coletiva de que não adianta construir um império baseado em ilusões. O povo, mesmo tardiamente, estava despertando. E esse despertar trazia consigo uma lição poderosa sobre acreditar em si mesmo e não delegar toda a responsabilidade de mudança a alguém que parece salvador. Era o prelúdio de uma virada que traria ainda mais revelações e reflexões positivas. A bomba explodiu quando uma investigação oficial comprovou que Nicole havia inventado grande parte de suas acusações de campanha. A notícia correu como pólvora, estampando jornais, telejornais e capas de sites. O país inteiro comentava sobre a fraude, e a imagem da deputada, antissímbolo de renovação, se transformou em piada nacional. O que antes era orgulho virou motivo de vergonha. O constrangimento era coletivo, afinal, milhões haviam acreditado na farsa. Na internet, hashtags pedindo sua renúncia se tornaram tendência mundial. Vídeos antigos, onde ela acusava adversários com veemência, eram revisitados e acompanhados de legendas irônicas. Até os programas humorísticos começaram a explorá-la como personagem, escancarando o ridículo da situação. Nicole, que outrora se alimentava da fama e do engajamento, agora era refém da exposição negativa. Cada passo seu era vigiado, cada palavra gravada, cada gesto interpretado como mais uma tentativa de manipulação. A pressão se tornou insuportável. Dentro do próprio partido, vozes começaram a pedir que ela se afastasse. As portas que antes se abriam com facilidade agora estavam trancadas. Os convites para eventos desapareceram, e até amigos próximos se afastaram para não serem arrastados junto com a queda. Nicole experimentava o gosto amargo do isolamento social e político. Era como se o mundo inteiro tivesse decidido dar as costas a ela ao mesmo tempo. E não parou por aí. Alguns eleitores, revoltados, organizaram protestos em frente ao Congresso. Cartazes com frases como "fomos enganados" e "queremos a verdade" tomaram as ruas. O grito coletivo ecoava não apenas contra Nicole, mas contra toda uma prática política baseada em mentiras. O povo queria justiça, queria dignidade, queria recuperar a fé em seus representantes. E nesse cenário, algo extraordinário começou a surgir, uma consciência crítica mais forte, uma vontade de aprender com o erro para não repeti-lo. Esse despertar, embora doloroso, carregava consigo o poder de transformação. Era um verdadeiro conto de superação e fé, não porque Nicole tivesse se redimido, mas porque o povo estava descobrindo a força de acreditar em si mesmo e exigir mais de quem ocupa cargos de poder. E essa virada coletiva seria apenas o começo de uma nova fase, marcada por esperança e renovação. Depois do choque, veio a reflexão. As pessoas começaram a perceber que a política não poderia ser encarada como um jogo de torcidas cegas, mas como uma construção coletiva. Famílias que antes brigavam por causa de Nicole agora se uniam em debates sobre como escolher representantes melhores. Escolas promoveram rodas de conversa sobre fake news, igrejas levantaram sermões sobre verdade e justiça, e até empresas passaram a incentivar programas de educação política entre seus colaboradores. Era como se a queda de uma deputada tivesse acendido uma fagulha de transformação no país inteiro. As redes sociais também ganharam um novo papel. Influenciadores, jornalistas independentes e cidadãos comuns começaram a compartilhar conteúdos educativos sobre checagem de fatos, análise crítica de discursos e responsabilidade do voto. O que antes era terreno de fake news passou a ser campo de aprendizado. A virada era clara, de ilusão para consciência. E o mais bonito era ver que essa mudança nascia de baixo para cima, do povo que se sentiu enganado, mas decidiu não permanecer na ingenuidade. Nesse processo, muitas pessoas encontraram inspiração em histórias bíblicas e salmos que falam sobre a verdade prevalecer sobre a mentira.
Reflexões positivas surgiam em cada esquina. A justiça pode tardar, mas não falha. A verdade é como a luz, sempre aparece. Não adianta lutar contra o que é eterno. Essas mensagens motivacionais fortaleciam a fé do povo e plantavam esperança no futuro. A dor da decepção estava se transformando em combustível para algo maior. E Nicole, isolada, tentava se defender, mas cada movimento só aprofundava a crise. O povo já não se importava mais com suas justificativas, pois havia encontrado algo muito mais poderoso: a consciência de que acreditar em si mesmo e no coletivo é a única forma de evitar que a história se repita. A deputada, que um dia parecia imbatível, agora era apenas um exemplo do que não se deve fazer. Uma lição viva de que o poder não se sustenta na mentira. Assim, a nação começava a se reerguer, com mais maturidade e discernimento. A queda de Nicole, embora dolorosa, se transformava em um dos maiores contos de superação e fé já vividos pelo povo. E essa reconstrução ainda guardava desdobramentos surpreendentes, que mostrariam a todos que a esperança sempre encontra um jeito de florescer mesmo no solo da desilusão. Com o passar dos meses, a história de Nicole virou caso de estudo. Universidades analisavam sua ascensão meteórica e sua queda retumbante como exemplo de como a mentira pode seduzir, mas nunca sustenta. Livros foram escritos, documentários produzidos e palestras realizadas sobre a importância da verdade na política. O que parecia apenas mais um escândalo transformou-se em lição para gerações futuras. O povo, antes enganado, agora estava mais atento, mais preparado, mais forte. Nas comunidades, surgiram projetos de cidadania que buscavam empoderar os jovens. Oficinas de debate, cursos de oratória e iniciativas de jornalismo comunitário começaram a florescer. O lema era simples, mas poderoso: não terceirize sua esperança, construa junto. Essa mudança cultural era prova de que mesmo as experiências negativas podem gerar frutos positivos quando há disposição para aprender. Era a materialização de uma história de fé e esperança que se espalhava pelo país. E nas igrejas, o Salmo 48 ganhou novo significado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus. Muitos passaram a interpretar essa passagem como lembrete de que o verdadeiro guia não são políticos que prometem mundos e fundos, mas Deus, que permanece firme e imutável. Essa visão trouxe conforto e fortaleceu a espiritualidade coletiva, ajudando a transformar a dor em aprendizado. O povo redescobria a força de se apoiar na fé em tempos de crise. Nicole, por sua vez, desapareceu do radar político. Seu nome ainda era lembrado, mas não mais como heroína ou vilã, e sim como advertência. Ela se tornou símbolo de um ciclo que não deve ser repetido. E, de forma paradoxal, sua trajetória contribuiu para algo maior: o amadurecimento da consciência popular. Como quem cai para que outros aprendam a se levantar, ela deixou uma marca que mudou o rumo de muita gente. E assim, a história que começou com mentiras terminou como uma das mais poderosas lições de vida. Um verdadeiro convite para acreditar em si mesmo, manter a esperança viva e caminhar com fé mesmo quando o cenário parece sombrio. Porque, no fim das contas, é na queda dos ídolos falsos que surgem as histórias inspiradoras que alimentam a alma e apontam para um futuro melhor. Agora me diga, quantas vezes você já acreditou em alguém que parecia perfeito, mas depois revelou ser apenas ilusão? O que essa história de Nicole desperta em você sobre responsabilidade e consciência? Será que você também já caiu em promessas que nunca se cumpriram? Compartilhe sua opinião nos comentários. Eu quero ouvir a sua reflexão. E se essa história mexeu com você, já se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativa o sininho e deixa o like, porque aqui você encontra histórias inspiradoras, mensagens motivacionais, reflexões positivas, contos de superação e fé, histórias de fé e esperança, que podem mudar a sua forma de enxergar a vida. Lembre-se, os fatos narrados são fictícios, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, ainda que usamos inteligência artificial na produção com monitoramento humano para garantir qualidade.